Me chamo Igor e vou falar sobre o voto de desconfiança, o seu conceito, para que ele serve, finalidades e tudo mais sobre isso. Então, bora lá. O voto de desconfiança é um mecanismo para a troca de poder no regime parlamentarista, onde é caracterizado principalmente pela perda da confiança do governo ante ao Congresso, onde o Congresso não acredita mais que o governo possa manter uma certa governabilidade, e isso pode pôr em risco e agravar crises que o país pode vir a ter. O voto de desconfiança, diferente do impeachment, não é necessário que haja crimes de responsabilidades ou nada disso. Porém, claro, escândalos que pegos em mídia, escândalo de corrupção ou qualquer escândalo que seja, pode sim ser usado pela oposição para que seja aprovado, votado e aprovado um voto de desconfiança. Mas, como eu disse, não precisa realmente de motivo, onde o chefe da oposição, vendo que ele tem a chance, por qualquer motivo que seja, de conseguir tomar o poder, derrubar o atual governo, para ser mais correto, e ter uma mudança nesse poder, ele pode vir a abrir essa votação, ele pode vir a abrir essa votação no parlamento para que seja votada, onde, por exemplo, no Reino Unido a votação é mínima, para ser vitória mínima, você precisa de apenas metade do parlamento mais um para que o primeiro-ministro seja destituído do cargo. Mas não necessariamente você precisa realmente, você precisa só derrubar o primeiro-ministro. O voto de desconfiança serve também para derrubar membros do governo como um todo, sendo ele vice ou um secretário. Apesar que, claro, é muito mais usual ser utilizado para na tentativa de derrubar o primeiro-ministro. Contando um pouco mais da história do como realmente surgiu o voto de desconfiança, surgiu no período ali da Revolução Americana, né, da Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde as forças britânicas, depois de derrotas consecutivas, estavam sendo expulsas do território americano, e o parlamento não acreditava mais que o primeiro-ministro poderia mudar isso. Então, dessa forma, eles decidiram por tirar o primeiro-ministro e colocar outro no lugar, tendo a primeira votação na história do regime parlamentarista, onde o voto de desconfiança foi efetuado, de fato. E posteriormente isso, o voto de confiança se tornou comum nos regimes parlamentaristas. Regimes como o parlamentarista português, alemão e o austríaco, para ser um exemplo mais atual. Já que no regime parlamentarista austríaco acabou de ser utilizado o voto de desconfiança 2 vezes em sequência. A primeira foi para a destituição do vice-premier da Áustria, no caso o vice de Sebastian Kurz, que foi pego em escândalos de corrupção, em Ibiza e russos e etc. E isso foi usado de desculpa para que ele caísse. Após a queda dele, o governo ficou desestruturado, ele perdeu muito apoio que eles tinham dentro do parlamento. E isso fez com que a oposição crescesse, onde partidos que apoiavam o governo deixaram o governo para apoiar a oposição. Claro, não queriam ficar associados a um governo dito como corrupto. Então, dessa maneira, houve uma segunda votação de voto de desconfiança, onde o premier perdeu e Sebastian Kurz foi retirado do cargo. Mas o que acontece quando o primeiro-ministro é deposto? Isso vai variar dependendo do país que está. Por exemplo, no caso mais famoso do Reino Unido, o primeiro-ministro é escolhido pelo próprio parlamento, onde após a queda de um parlamento, há uma série de jogos políticos, de votações para decidir qual será o próximo. Normalmente o líder da oposição é o cara que consegue, de fato,
assumir, já que ele teve o poder político para conseguir derrubar o antigo premier. Isso aconteceu inclusive em 79, quando James Gallagher, não sei, não tenho certeza se o sobrenome é exatamente assim que se pronuncia, ele era o primeiro-ministro, partido de esquerda lá da Inglaterra, e após as eleições de 79, ele acabou por perder a maioria no parlamento britânico. E a oposição, liderados por Margaret Thatcher, conseguiu aprovar um voto de desconfiança e ele foi deposto, sendo substituído pela própria Margaret Thatcher, como visto, pois ela tinha muita influência, tinha muito poder dentro do parlamento. E como é utilizado também na Áustria ou na Espanha. No caso da Áustria, existe também um presidente da Áustria. Então, existe tanto um primeiro-ministro quanto um presidente, chefe de Estado, ou chefe de governo e chefe de Estado, respectivamente. Onde o chefe de Estado, o presidente da República, irá escolher um substituto para ocupar o cargo do antigo primeiro-ministro. No caso, por exemplo, da Espanha, é um caso clássico onde o rei escolhe o primeiro-ministro. Recentemente ele acabou por escolher o novo governo, principalmente por causa das crises sobre a Catalunha. E isso é uma questão interessante. Os governos também caem por questões populares, onde ele não consegue definir um rumo a tomar em decisões polêmicas, como por exemplo o Brexit ou a secessão da Catalunha na Espanha. No caso do Brexit, o governo inglês ele não conseguiu uma fácil aprovação do Brexit e perdeu 2 vezes consecutivas no parlamento. Dessa maneira, fez com que a oposição percebesse que a Theresa May estava fraca no poder, estava cambaleando, o governo dela não conseguia mais aprovar. Então, eles, em dezembro e posteriormente em janeiro, eles tentaram um voto de desconfiança. No de janeiro foi o pior, mais apertado. Theresa May saiu vitoriosa por apenas 12 votos, mostrando que é realmente uma disputa muito grande dentro do parlamento. E o voto de desconfiança acaba por cumprir seu papel, que é a mudança de poder de maneira segura, sem o uso de violência, uma maneira mecanizada e que todos aceitam quando acontece, pois nada mais é do que um jogo da política. Então, esse foi um pouco sobre o voto de desconfiança. O voto sobre o voto de desconfiança como sendo um assunto extra em relação ao assunto apresentado por Igor anteriormente, que foi o voto de desconfiança. Eu vou apresentar sobre o voto de confiança. Diferente do voto de desconfiança, que é feito do parlamento para poder atingir o primeiro-ministro, o voto de confiança é feito basicamente pelo primeiro-ministro para poder obter a resposta do parlamento. Geralmente, o voto de confiança é utilizado pelo governo para obter resposta do parlamento sobre medidas importantes que podem acontecer. Em caso de negação do parlamento, normalmente acontece uma renúncia do governo ou novas eleições. O voto de confiança em alguns países, como um sistema parlamentarista, é basicamente interpretado como um voto de desconfiança bem-sucedido, pois é obrigatório que o primeiro-ministro renuncie ao cargo. Alguns desses países são Dinamarca, Portugal e Espanha. Alguns países existem o voto de confiança como sendo uma medida inicial do governo indicado pelo chefe de Estado, para obter basicamente uma resposta do parlamento para basicamente obter a resposta do parlamento sobre a escolha feita pelo chefe do Estado. Agora, sobre um estudo um pouco mais específico, eu vou falar sobre como ele é previsto no sistema parlamentarista alemão. O voto de confiança é previsto na Lei Fundamental Alemã, que é como é chamada a Constituição Alemã, no artigo 68. Nesse artigo é basicamente previsto como o presidente federal e o parlamento devem se comportar frente a uma negação do pedido do voto de confiança, a um pedido negativo do voto de confiança. Nesse caso, o
o primeiro-ministro pode solicitar ao presidente federal que ele dissolva o parlamento dentro de 21 dias. Agora, caso o parlamento vote um novo primeiro-ministro, o chanceler, o pedido de dissolução do parlamento é basicamente anulado. Mas como o voto de confiança é basicamente um instrumento para verificação da em resposta ao parlamento às medidas do primeiro-ministro, em caso de aprovação do Congresso ao voto de confiança, ele não existe nenhuma medida legal prevista na Constituição. Outro exemplo que eu posso dar especificamente é como o voto de confiança afeta a vida parlamentar na Bélgica. Se respondido negativamente, o parlamento deve eleger um novo chefe de governo dentro de 3 dias. E caso o parlamento não entre em maioria e eleja um novo primeiro-ministro, o rei basicamente dissolve o parlamento. Um pouco parecido com o exemplo bélgico seria a Eslovênia, onde a resposta negativa do parlamento frente ao voto de confiança é seguido por uma nova eleição, ou a dissolução do parlamento, exatamente como a Bélgica apresenta. Um exemplo bastante curioso sobre voto de confiança aconteceu na Alemanha em 2005. Onde o primeiro-ministro ele já não obtivia um grande apoio do parlamento, então ele fez um voto de confiança com o objetivo de perder, pois ele já não tinha um apoio do parlamento, ou seja, ele fez o voto de confiança, perdeu e fez as eleições regredirem, ou seja, ele acelerou o processo de eleição do novo parlamento. Então, meu nome é Alex e nesse vídeo eu irei explicar impeachment, o conceito da palavra, as motivações mais comuns para que esse processo seja instaurado, o rito desse processo no Brasil e algumas considerações. Por que o Brasil foi o país escolhido? Pois em 2016 tivemos o impeachment, então, da presidente Dilma Rousseff, e foi um assunto deveras debatido nas rodas de conversa entre amigos e famílias, enfim. Nas redes sociais foi perceptível a divisão social que estava acontecendo, e sem contar também que a mídia deu uma cobertura extensa para o caso. Enfim, o impeachment, o pedido de impeachment, na verdade, ele é uma acusação. Logo, ele precisa ser acompanhado de provas. Contudo, não é um processo que cabe exclusivamente à classe política. Pessoas que não pertencem a essa classe, como eu e você, podem apresentar esse processo. Contudo, essa acusação deve vir acompanhada de provas, como qualquer processo. Essas provas documentais. Ou então, o processo deve vir da indicação de, no mínimo, 5 testemunhas, que possam comprovar tais acusações. Então, impeachment é uma palavra da língua inglesa que corresponde a um processo político e um processo criminal, instaurado por uma denúncia ao poder legislativo. Poder legislativo esse que não é somente a Câmara dos Deputados. Pode ser, não é só o presidente, no caso, que sofre impeachment. O seu vice pode sofrer impeachment, o prefeito de uma cidade, ou então o governador de um estado também pode. Mas a denúncia é feita ao poder legislativo para apurar a responsabilidade dessa autoridade e saber se ela fez ver as provas e saber tipo do delito, caso tenha cometido, ou então se foi uma má conduta no exercício das suas funções. Enfim, normalmente as motivações para tal processo pode ser o abuso de poder, violação das cláusulas pétreas, desrespeito às normas constitucionais
Pode ser também que a autoridade tenha cometido crime, ou então, crime no caso dele, crimes comuns como assassinato, roubo, ou então crimes de responsabilidade. No Brasil, esse processo segue 5 etapas, que é a caracterização do crime, se é crime de responsabilidade ou se é crime comum, a admissão do pedido, a defesa, o julgamento e depois, por último, a absolvição ou a condenação. Então, por partes. A caracterização do crime, ela vem para diferenciar se o crime cometido pela autoridade, vamos usar o presidente aqui como um exemplo. Se o presidente ele cometeu o crime comum ou então é um crime de responsabilidade. Vai ser necessário desse tipo de caracterização, pois vai definir quem vai julgá-lo e mais na frente será explicado. A admissão do pedido, tal parte cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dos Deputados, que após análise o requerimento é analisado por uma comissão composta por todas as bancadas da Câmara. E essa análise tem um prazo máximo de 10 dias para acontecer. Depois disso vem a defesa do acusado, depois dessa análise. Ela vai ter 20 dias para tentar fazer a defesa do acusado e assim inicia-se com a votação. Essa votação, para seguir, tem que alcançar a quantidade de 3/5, ou seja, tem que ganhar por maioria qualificada. 3/5 no caso da Câmara dos Deputados, para que assim o pedido prossiga. Aí vem o julgamento, que é nessa parte que cabe a diferenciação do crime. Quando a votação de 3/5 ela é feita, se o presidente se a votação é alcançada na quantidade necessária, haverá o afastamento provisório dessa autoridade, do presidente no caso, assumindo assim não necessariamente o vice. Se Dilma, por exemplo, ela foi eleita em 2014 e o processo de impeachment da presidente foi feito em 2016, ou seja, entre os 2 primeiros anos. Se o processo for feito entre os 2 primeiros anos, se esse processo for feito entre os 2 primeiros anos, caso seja afastada, interinamente quem assume é o presidente. Caso seja afastado depois dos 2 primeiros anos, sendo no 4º ano, e assim sendo condenado mais lá para frente, novas eleições são feitas, são convocadas no caso. Afastado 180 dias, vice assume interinamente e aí vem o julgamento. Se o crime cometido pela autoridade, pelo presidente no caso, for crime de responsabilidade, cabe ao Senado fazer uma nova votação. Votação é essa que deve ser atingida pela mesma quantidade de votos que a votação na Câmara. Ou seja, maioria qualificada também, 3/5 dos votos. Se o crime for crime comum, tipo um assassinato, um assalto, enfim, cabe ao STF julgar. E de lá sai a maioria dos ministros de sua votação. E é nesse detalhe que vem quando o presidente ele é afastado para entrar o vice e quando as novas eleições são convocadas. No caso do primeiro e segundo ano para cá seria no caso o vice-presidente assume. Segundo e terceiro, novas eleições. Depois de ser julgado pelo STF ou então a votação prosseguir na Câmara e conquistar a quantidade de votos necessárias, vem a condenação ou a absolvição. Caso a autoridade, o presidente nesse caso, seja condenado, ele será afastado do seu cargo imediatamente, será destituído na verdade. O afastamento foi 180 dias, que ele fica entre as 2 votações. Caso ele seja absolvido, imediatamente ele reassume. Óbvio que o presidente também, pelo caso, segundo a Constituição brasileira, se impeachmentado,
ele perde o direito de ser posto à votação, de se candidatar por 8 anos. Caso esse que não aconteceu durante o impeachment da Dilma Rousseff por votação do Senado. Mas durante esses processos pode haver também a renúncia, tendo em vista o que aconteceu com o Fernando Collor de Mello, que foi o presidente que seria impeachmentado. Mas como o mesmo renunciou, ele não perdeu o direito de se pôr à candidatura. Então, esse foi um breve resumo sobre impeachment, o seu processo no Brasil, o seu conceito. E nota-se que é de simples compreensão. Óbvio que é um processo demorado, até porque a, a legitimidade deve ser preservada, então não deve ser feito de maneira rápida. Não é tão rápido quanto o voto de desconfiança que foi visto é, em países parlamentaristas. Então, é isso. Bom, entrando já no estudo de caso relacionado ao impeachment no Brasil, nós tivemos dois grandes casos de ocorrência do impeachment em situações e momentos econômicos totalmente adversos, porém que foi necessário, através da população que clamou pela realização desse processo de impeachment. O primeiro deles é em relação ao presidente Collor de Mello, que foi em 1992, e a Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016. Os principais envolvimentos em relação ao Fernando Collor foi em relação à corrupção, como as fraudes financeiras, e além de ter utilizado de políticas radicais para confiscar as poupanças e as contas correntes da população no momento. Fazendo contraponto já em relação a Dilma Rousseff, o que se percebe era o desrespeito das leis orçamentárias, conhecidas como as famosas pedaladas fiscais, e a lei da improbabilidade administrativa. O cenário econômico no Brasil em relação a Dilma Rousseff era de recessão econômica, acompanhado da inflação, o país vivia uma instabilidade com o dólar altíssimo também, o desemprego crescente e a dificuldade também de fechar o superávit primário. Em relação ao Collor, em 92, também havia as altos níveis de inflação e em meio também à estagnação econômica, além de problemas e dívidas externas que tornavam também essa instabilidade econômica. Já em relação à popularidade, o Collor era aprovado por apenas 9% da população no período, onde foi conhecido também os famosos movimentos das caras pintadas, que eram onde a população, principalmente os estudantes, iam às ruas para solicitar o impeachment e repetiam várias vezes a frase "fora Collor", e sendo aí comprovado que a reprovação era por 68% da população também, isso segundo o Instituto Datafolha. Já em relação a Dilma Rousseff, ela chegou a ser rejeitada por cerca de 61% da população, enquanto era aprovada por apenas 8%, também novamente segundo o Datafolha. Porém, ela também tinha um forte apoio significativo nas ruas. E falando um pouco da abertura do impeachment de Dilma Rousseff, os procedimentos para a ocorrência disso foi uma série de etapas que se iniciou primeiro em relação ao pedido de impeachment, que foi entregue no Congresso, posteriormente a decisão que vai então para o Planalto, e 2/3 dos deputados federais precisavam decidir se abriam ou não esse processo. Posteriormente, uma vez aberto, o governante é afastado do cargo, que foi o que aconteceu, mas ela tinha o direito de apresentar provas a seu favor, e testemunhar ao seu favor. Em seguida, foi a vez do Senado a decidir se tirava a presidente Dilma, ou se a permanecia no poder, e posteriormente, como teve o afastamento, o político ficou elegível
por 8 anos, que foi o que aconteceu com Dilma Rousseff. Já entrando um pouco agora em relação às influências, né, no impeachment na sociedade, a gente percebe que tem vastos benefícios em relação a isso. Primeiro que você tem a diminuição de do poder da quase monarquia. E então, continuando em relação às influências do impeachment na sociedade como um todo, entende-se como benefícios dessa possibilidade a maior descentralização do poder e, consequentemente, a maior voz da população. E é um momento onde a população faz questão de entender sobre a política e tudo que a cerca, as leis, normas e procedimentos que são necessários para a ocorrência desse impeachment. Então, há também um maior estudo, um maior entendimento da população em relação a isso. Falando aí de descentralização do poder, entende-se a diminuição do quase poder monárquico que o cargo de presidente hoje em dia leva no Brasil, que ainda se tem muito a se descentralizar. E aí entende-se o impeachment como um instrumento vital para a democracia. Isso não é entendido como um golpe militar, como foi dito já por muitas pessoas, porque é um processo de natureza de fato política, onde a população tem o direito aí de acompanhar o mandato do presidente e decidir ou não pela sua permanência, o que faz com que ele cumpra, né, todos os processos e propostas que foram ditas no momento aí de pré-candidatura. Então, há influências positivas porque, né, ajuda a população a de fato acompanhar o mandato do presidente e reivindicar, onde tem aí os movimentos, como foi dito, da cara pintada e da própria Dilma Rousseff, a favor ou não do presidente, como já teve recentemente pelo atual presidente Bolsonaro e o governo de Lula, onde faz com que a população seja de fato ativa e tenha voz e ganhe poder em relação a isso. Bom, nossa conclusão, o grupo trouxe uma reflexão diante dos dois assuntos abordados, o voto de desconfiança e o impeachment, onde nessa reflexão a gente traz um exemplo que foi a tentativa de golpe militar na Turquia em 2016, e a reflexão que a gente quer trazer é qual a importância dessas duas ferramentas para evitar esses conflitos. Então, no nosso exemplo, a tentativa de golpe militar na Turquia, onde o presidente Erdogan, naquele período, era uma referência política, era uma influência política, era a influência política mais importante naquela época, né? Por conta do bom desempenho econômico do país e pelo crescimento dos status internacionais da Turquia. Porém, com o passar do tempo, esse poder acabou seduzindo o presidente, onde ele começou a impor uma agenda mais autoritária, onde ele começou a neutralizar as instituições que servem de contrapeso ao seu poder, além de minar a influência dos militares, né? Ele também se voltou contra o judiciário, onde ao executivo ele começou a concentrar o executivo e escolher alguns juízes, onde por um decreto naquela época, com o passar do tempo da tentativa de golpe, o mesmo acabou, através de um decreto, expulsando
3.700 juízes e promotores dos seus cargos. Ele também foi responsável pela colisão de partidos de orientação conservadora islâmica. Também, ele promoveu a repressão aos manifestantes contrários ao seu governo. Ele foi responsável também pelo conflito direto com a imprensa de oposição. Nessa época havia uma grande... o índice de repórteres presos naquela época era muito grande por conta desse conflito direto. E ele foi acusado também por um envolvimento em um milionário escândalo de corrupção na época, né? Só que com o passar do tempo esse movimento foi perdendo forças, principalmente através de uma investigação onde foi constatado que um grupo ligado aos militares tinha um plano, eles descobriram esse plano de tentativa de golpe, né? E por essa descoberta, né, através dessa investigação, muitos militares foram presos. E com isso, né, o movimento foi declinando até a situação ficar normalizada. Porém, naquela época havia muitos ataques islâmicos pelas ruas da Turquia, né, na Turquia. Essa tentativa de golpe deixou 265 mortos e 2.839 militares presos. Então, o que é que a gente quer trazer nessa nossa conclusão? A reflexão que a gente quer trazer basicamente com a importância do uso do voto de desconfiança ou impeachment para evitar conflitos ou golpes de Estado. Então, a gente traz qual a importância dessas duas ferramentas governamentais para evitar esses tipos de conflito, para evitar esses tipos de crises no país. 265 mortos. Então, naquela época, a Turquia estava passando por um momento muito de insegurança na sociedade, e é isso que a gente quer trazer. Por mais que essas duas ferramentas tragam, ao ser usadas, o país passa por um momento de crise, passa por um momento de instabilidade, porém elas têm uma grande importância para evitar esses tipos de conflitos. Então é isso que a gente veio abordar nessa nossa conclusão, para fechar nossa apresentação, essa reflexão que a gente tem que parar para pensar quando se diz dessas duas ferramentas governamentais.